União em Debate. Oferecimento. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. FIEG. Pelo futuro da indústria. FIEG é mais investimento. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite tem como tema o Dia Internacional do Autismo. Para falar sobre esse importante assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Marcelo Oliveira, presidente do Núcleo de Arte e Inclusão do Autista, pai de Caio, de 17 anos, que é neurotípico, e da Luísa, de 13 anos, autista nível de suporte 3. Vocês vão saber o que é isso. A Daniela Carrijo, terapeuta ocupacional, pós-graduada em arte e terapia, mãe de Ariel, de 5 anos, e a Abner, de 3 anos. O Eduardo de Oliveira Silva, secretário executivo da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, que tem cadeira cativa no Opinião em Debate no rádio, na 98,7 FM, e ele tirou um ano sabático. Faz um ano que ele não vai lá, mas agora ele está intimado a comparecer de novo e não vai ter desculpa, né? Porque estava sempre dizendo que não tinha tempo, que a coisa toda, tinha tanto tempo que ele engordou um pouquinho, pronto. Você viu que eu sou cruel, né? Pois bem, eu não tem problema. A gente leva as bordoadas também. O ano sabático fica por sua conta, o fato de engordar isso é fato, mas o resto, o convite aceito de primeira ordem, porque sempre foi muito bom estar no seu programa e debater. É sempre convidados de muita multiplicidade, isso só enriquece a gente. Então, parabéns por sempre estar levando essa história da democracia, do debate, do conjunto de ideias, eu acho fenomenal. Você sempre faz falta, e eu brinquei assim com você, que eu perco o amigo, mas não perco a piada. A gente está junto, não é de agora. Mas, Eduardo, agora vindo ao tema, você acha que, sob o ponto de vista da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, a legislação tem evoluído no sentido de fazer com que esta inclusão do autista à sociedade seja de forma mais afirmativa, mais leve, mais qualificada, ou falta muito a fazer sob o ponto de vista legislativo? A gente precisa separar, acho que do ponto de vista da legislação, a legislação municipal ela tem avançado. A gente tem hoje um conjunto de vereadores que tem se empenhado mais nesse debate, muito próximo da escuta social com as entidades e tentando forçar um debate. Agora, entre o legislativo e o executivo, acho que nós precisamos ter esse entendimento. Uma coisa é uma lei aprovada, outra coisa é o orçamento para aquilo sair do papel e ficar valendo de verdade, né? Mas, do ponto de vista de inclusão, eu posso dizer que hoje na educação, por exemplo, existe um caminho de respeito à inclusão das pessoas autistas na educação. Hoje, com um plano feito de forma integrada, o mais interessante, Rosenval, é que isso não está sendo costurado por pessoas dentro dos seus gabinetes. Isso tem sido costurado a duras penas com pais e mães de autistas que têm buscado a referência na educação. A educação é um caminho, né? E é um direito humano também. Então, a gente, quando fala de direitos humanos, a gente não pode limitar somente a uma secretaria, porque ela é uma secretaria meio, né? A secretaria fim, de educação, de saúde, precisam ter esse atrelamento. Agora, nós precisamos avançar. Temos aqui um projeto da Casa do Autista que ainda não saiu do papel. A gente tem buscado recursos, a gente está falando de um montante de 2 milhões por ano. E aí é um conjunto de terapias integrativas que precisam para que as pessoas de baixa renda e mais vulneráveis tenham as mesmas condições do que as pessoas ricas de ter um atendimento e que seus filhos e filhas possam, e até mesmo autistas adultos, consigam ter as suas terapias feitas em dia. É um debate que eu creio que nos últimos 10 anos evoluiu, do ponto de vista legislativo, várias e profundas reformas, mas que a gente ainda tem um impeditivo de orçamento. Acho que a gente precisa ainda botar o dedo na ferida e entender que é uma área que nós vamos ter que aprofundar um debate de orçamento. E aí eu até convido o pessoal do NEA que está aqui para, no próximo orçamento, em 2025, já incluir isso na próxima LOA, porque é importante. Se está lá na LOA, tem que executar. Daniela Carrijo, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas do movimento, inclusive o Marcelo Oliveira, né? Me esclareceram muitas coisas que eu não sabia, algumas já tinha lido, mas essa eu não sabia, que é uma coisa realmente que a sociedade tem que prestar muita atenção, porque de cada 30 crianças, uma criança nasce com algum tipo de necessidade de apoio. Não é? Sim. Então, quando você pensa isso, já pensou se
se de cada 30 voos, um voo caísse, nós íamos tentar aprimorar as aeronaves mais ainda. Então, qualquer um pode estar sujeito a ter, e ninguém sabe o porquê disso. Existem várias teorias, mas nenhuma se consubstanciou em verdadeira para poder impedir que isso, talvez, fazer uma preventiva. Então, aqui em Goiânia, vocês têm, assim, a associação tem uma estatística para dizer quantas crianças, quantas famílias precisam de apoio sob o ponto de vista desse tema, não? Dentro de Goiânia não, né, Marcelo? Não tem. Eu deixo só pontuar um detalhe. Daniele, os 2 filhos dela são autistas. Os 2 filhos dela. Aqui não estava aqui, né? Os 2 são autistas. Autista. Então, você veja aqui, aqui já são 4 crianças, né? Mas essa estatística tem nacional, não? No Brasil não tem uma pesquisa, foi incluído no censo uns 2 anos atrás, depois foi retirado. Definitivamente não temos. O que tem é uma pesquisa dos Estados Unidos, que para cada 36 nascidos, um está nascendo autista. Mas, Josimar, uma coisa que é importante também é o cadastro. Hoje tem legislação própria do município para efetivar cadastros, e aí, junto com o Estado, a gente tem oferecido que as famílias se cadastrem e façam a carteira de reconhecimento, para a gente poder, inclusive, ter uma métrica. Sem um dado concreto, a política pública acaba estanque, né? Então, é um caminho que a gente tem oferecido também para, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, garantindo, o NAIA também faz a carteira do autista, é uma forma de você manter um cadastro unificado. Agora, uma coisa, Daniele, são estatísticas que isso tem, né? Que o maior número de separações, divórcios, de grupos, é entre pessoas que têm filhos autistas. No seu caso, o seu parceiro separou... Sou divorciada. Divorciada. Sou o que divorciada. corrobora essa explicação de que, normalmente, o homem deixa a mulher na chapada, o que é lamentável quando tem filhos autistas. E isso, para você, como uma mãe que é atípica, olha, eu aprendi. Eu, com qualquer 50 anos fazendo as coisas, eu aprendo muita coisa. Mas, então é chamado de mãe atípica, né? Mãe atípica. Evidentemente que você tem o seu esforço para criar os seus 2 filhos, o Ariel, né? O Ariel e a Abner, né? O casal, é maior do que qualquer outra mulher possa ter, não é isso? Porque existe a questão das terapias, né? Não é aquela criança que ela vai para o esporte, que ela vai para a natação, que ela vai só para a escolinha. Tem as terapias. Além de tudo isso, além de fazer esporte, além de fazer natação da escola, eles ainda têm as terapias. E aí a gente passa a maior parte do dia em terapia, dividindo o tempo com escola, dividindo o tempo com trabalho, dividindo o tempo com o cuidar dessa criança, né, com o médico, com todo o aparato que essa criança precisa. E se colocando em último lugar. Não, e às vezes você até tem sorte, porque teria que cuidar do marido também, e esse está fora, né? É verdade. Porque às vezes é isso que acontece, né? Então, às vezes é um livramento, né? Mas, Eduardo de Oliveira Silva, é interessante que vocês estão com esta camisa, lugar de autista em todo lugar, não é isso? Sim. Que o Maurício de Souza, que cedeu essa... O André é um dos personagens da Turma da Mônica, ele foi inspirado num neto dele, e ter um personagem autista, né, num produto que tem um impacto tão grande quanto, né, a Turma da Mônica, auxilia demais, apoia demais a nossa causa e a disseminação de informação. Que interessante, isso é uma parte que eu não sabia. Então, o Maurício tem um neto. Ele tem um neto autista, foi o que inspirou ele a criar o André. E ali no gibizinho, que faz tempo que eu não leio a Turma da Mônica, eu sempre li, né? Ele tem, assim, algumas características de autismo? Né? Ele mostra as características clássicas, né? A dificuldade de contato visual, a rigidez de comportamento, o interesse restrito. Ele gosta de brincar só de uma coisa. Tem todas as características que estão muito bem colocadas lá. Que bacana, isso até pode ser didático, isso, né? Sim, a maior utilidade disso tudo é informar a sociedade. Muito bacana essa pegada do Maurício, que é uma pessoa muito sensível, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ele em 2 ocasiões diferentes, percebe-se, né? A gente tem algumas pessoas públicas que enriquecem muito a luta pela causa. O Marcos Mion tem um filho autista e, assim, a gente tem inúmeras pessoas da mídia que escondem que tem filhos autistas. Sim. O Marcos não escondeu. Então, assim, o Marcos Mion, as pessoas podem gostar, não gostar, mas o fato dele ter vestido a camisa agregou demais para a luta. Muito bom isso. Agora eu volto aqui para o Eduardo de Oliveira, o Dudu.
É que eu estou aqui tentando entender quem é esse Eduardo Oliveira. Eu também. É porque eu também, com tanto tempo que eu não te vejo, eu pensei que você estava naquela fase, na hora, aquele Dudu que você conheceu. Não, Rosenval, fique à vontade. Eu tô agora, Dudu Oliveira para você. Eu agora estou indo nas Ilhas Seychelles e tal, então eu... É uma pessoa... Mas, Dudu, assim, as características, você que estuda aí a legislação, tem gente, ó, o lugar de autista é em todo lugar. Hoje, é claro que a gente tem que entender a dificuldade das escolas também, porque professores não são formados para entender do autismo, do autista. Os próprios alunos não têm essa vivência, né? Mas hoje a legislação proíbe que se recuse um autista? Ou... Jamais. A legislação é para todo mundo. A lei brasileira de inclusão é para todos. E o autismo está categorizado como deficiência. E a inclusão dessas pessoas no sistema de educação como um todo é obrigatório, nem no sistema particular ou no público se pode negar a oferta da vaga, pelo contrário. Mas deixa eu aproveitar nessa área também, acho que é importante entender as vivências. A gente tem um dia especial para poder discutir essa questão e as pessoas entenderem sobre autismo, porque eu, por exemplo, tenho um vizinho no prédio, que é do meu 6º andar, que ele tem uma filha autista e ele tinha muita vergonha dessa história, e a menina com algumas crises por conta das situações que ela vive ali, às vezes gritava um pouco mais, pedia socorros e tudo, e aí já chamaram, por exemplo, o Conselho Tutelar por 4 vezes dentro do prédio, achando que ele tinha algum tipo de agressão à criança. E aí foi constatado, depois ele pediu uma reunião de condomínio, foi discutido isso com todo mundo. Então, a partir do momento que a gente começa a entender essas variantes, como essas pessoas se comportam, como é que a gente pode auxiliar, como é que o espaço de casa, e eu estou falando do condomínio, mas também como um espaço de casa, as áreas comuns, podem absorver e traduzir aquilo que é necessário. Às vezes uma questão de iluminação incomoda, o barulho excessivo incomoda. Então, se a gente sabe como as pessoas elas se comportam a partir da sua condição, é importante que a gente comece a atuar. Então, a educação também precisa. As formações estão existindo para grupos específicos de professores. A gente ainda tem muita dificuldade ainda com agente de apoio, porque não adianta ter só o professor formado em sala de aula, porque essa criança vai precisar de uma atenção a mais. E Marcelo fez uma coisa junto com a vereadora Sabrina, que era importante. Levaram um caso de autistas adultos que trabalham na prefeitura. Para os pais de crianças autistas, ele tem horário reduzido de trabalho pela legislação. Então há esse avanço. Mas para os servidores autistas adultos, não. E aí a gente tem agora trabalhado na alteração das leis, que colocavam só para pais e responsáveis, e pais e mães, a gente tem que deixar claro, as mães são a maioria de quem cuida de fato, os homens são sexo frágil, mas no final a gente hoje já está encaminhando para a Casa Civil um projeto alterando a legislação municipal para que os servidores autistas tenham carga horária reduzida também. Olha, só a guisa de uma necessária explicação, se você ouvir uma criança gritando no seu prédio de socorro e tal, não assuma que é autista, mas os condôminos que falaram e chamaram o Conselho Tutelar estavam certos, agiram certinho. Porque essa história de que na casa dos outros não se mete a colher, mete a colher sim, você tem uma desconfiança, faz, porque aí permite que a pessoa se esclareça, não é? Porque senão fala, não, deve ser autista, não assuma que uma pessoa que peça socorro não está precisando de socorro. E para isso tem lei também, viu? Para isso tem lei também. O síndico é obrigado a informar, então, ao sistema de segurança que algum tipo de violência está acontecendo para que o sistema funcione, tem que funcionar mesmo. A orientação para esse tipo de pai mudou para o condomínio, informar. Infelizmente, a gente ainda tem muitas barreiras culturais que fazem as pessoas se esconderem, mas esse pai deveria ter informado o prédio. Ou informar os vizinhos, às vezes tem casa geminada perto, informa, olha, minha filha tem um problema assim, se você ouvir, entendeu, alguma coisa. E a pessoa também tem que fazer o seguinte, olha aí, ao ponto que nós chegamos. Existem pais e pais. Tem pai, por exemplo, que é capaz de agredir um filho autista. Tem. Então, você olha também se a criança não está sendo agredida. A minha filha também grita socorro. Ela utiliza ecolalia, ela decora a fala de um desenho que ela assiste e ela tenta utilizar aquela fala em situações que ela tem alguma necessidade, ela não consegue se expressar. Então, qualquer coisa que deixe ela agoniada, ela grita socorro. Então, assim, informar os vizinhos. Informar. Olha, Unimed de Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. Deixa a Unimed cuidar da sua família, cuida da minha e cuida muito bem. Bandeira Odontologia Especializada. O dentista responsável, o Dr. Carlos Bandeira, que é um bambambam nessa área, vem gente do exterior tratar com ele. 32810647. Águas do Bem, a Levite.
Essa água maravilhosa, entrega na sua residência, é uma das águas mais alcalinas, com menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor agradável. Ajuda no tratamento de doenças como diabetes, câncer, coração e outras. Vou te dar o telefone aqui, liga lá porque eles entregam. 3255-9626. Voltamos já já. R$120. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre o Dia Internacional do Autismo, o Dia Nacional do Autismo também, com o Marcelo Oliveira, com a Daniela Carrijo e o Eduardo de Oliveira Silva. Bom, Marcelo Oliveira, quais são as características mais básicas para identificar se uma criança tem autismo? Porque uma coisa é a pessoa que tem condições econômicas, leva num terapeuta, leva num médico especializado, mas uma pessoa que está em algum lugar que ele não tem essas condições, ou às vezes nem tem condições nem econômicas nem culturais. É possível passar alguma orientação? Pessoal, se a sua criança tiver esse tipo de comportamento, pode ser autista, não? Eu vou pedir a sua licença e vou passar essa para a Dani, que é terapeuta ocupacional. Ok, Dani. Então, tá a licença dada. Dani, como é que faz, então? O mais indicado é qualquer atraso do desenvolvimento dessa criança, seja um atraso de fala, um atraso em andar, um atraso em firmar a cabecinha, é levar no neuropediatra. Então, se a gente for olhar dentro do SUS, levar primeiro no pediatra, o pediatra encaminha para o neuropediatra, que vai fazer toda uma avaliação. Essa criança, geralmente, se a criança ela é autista, ela vai ter uma dificuldade de contato visual, ela vai ter algumas características de brinquedinhos, ela vai enfileirar, às vezes até por cor ou tamanho, ou ela vai empilhar esses brinquedos, vai gostar de brinquedos que giram, tem criança que gosta de ventilador, outras apenas da rodinha do carro. Então, são características que os pais têm que observar, a escola tem que observar e está encaminhando essa criança ao médico, porque quem dá o diagnóstico ou é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Não há, é mito que o estereótipo da criança com autismo é físico, por exemplo, a orelha de abano, isso não, né? Não. Fisicamente, não. Fisicamente, nada. Nada. Não é uma síndrome, não é como a gente fala assim, às vezes o síndrome de Down, né? Que ele tem as características físicas. No autismo, não. Não. Então, no síndrome de Down, sim, né? Tem as características físicas. Isso. No autismo, não, né? Não. Eu entrevistei Marcelo Oliveira. Eu queria ver se consegue achar aí. Ele é um DJ hoje, famoso, é um autista que fez medicina e depois ele mesmo falou, não, já fiz medicina, tudo. Olha que medicina não é fácil, hein, meu? Eu mesmo tentei, fiz um ano, parei, porque por N razões. Mas enfim, e ele é um DJ famoso. Eu falei com ele, é de uma inteligência absolutamente irretocável, né? Então, sob o ponto de vista de inteligência, naquilo que a gente... Porque existem vários tipos de inteligência, quer dizer, pensar que o autista não é inteligente é um grande erro, né? Ou não? Sim, e assim, a escolha da profissão é difícil para os neurotípicos, né? Então, muitas vezes faz um curso influenciado pelos pais, influenciado pelaquela pouca experiência que adquiriu. E em determinado momento da vida, qualquer pessoa pode entender que ela vai ser feliz trabalhando com outra coisa e que dinheiro não é tudo. Na associação, nós temos diversos autistas formados em alguma graduação e trabalhando em outra área. A gente tem um odontólogo que diz que não gosta da profissão e não vai exercer. Então é bem por aí. Eu acho que a grande sacada de aproveitar o autista no mercado de trabalho é aproveitar o que ele gosta, o que ele tem hiperfoco, aproveitar as suas habilidades. Uhum. É bom você falar do hiperfoco, né? Porque essa é uma característica, né? Faz favor, então, por favor, Eduardo, fala do hiperfoco. Em geral, são pessoas que no mercado de trabalho acabam sobressaindo as demais por conta do hiperfoco, o que por isso também cansa muito essa pessoa, então o ambiente tem que estar todo produzido para que ela tenha a tranquilidade desse trabalho, né? Uhum. A iluminação, a pintura das paredes, o ambiente todo sonoro precisa estar
em comum acordo. Agora, é óbvio que também nós não vamos ter todos os autistas do mundo, vão ser todos eles, assim como na população você vai ter gente com uma inteligência a mais ou a menos, mas também entre os próprios autistas. André, que é aquele outro que mexe com tecnologia, né, é uma figura super tá aí, é um adulto, tem suas empresas e toca isso, mas ele mesmo discute essa possibilidade, né? O Vandré trabalha, ele tem uma empresa que trabalha com inteligência artificial, né? Ele é o criador do Meliva e ele já ganhou o prêmio na Europa e tem se destacado aí nacionalmente com inteligência artificial e ele se encontrou, né, nesse meio. Ele é diagnosticado tardio também, né? Ele é diagnosticado tardiamente. Olha aqui, o goiano Elias Augusto, a nossa jornalista Ana Porto achou lá, Elias Augusto Gabriel, de 25 anos, mais conhecido como Rei Doc, se tornou DJ e produtor musical após receber o diagnóstico de transtorno de espectro autista, o TEA, né, que eles falam TEA. Por isso que agora que eu entendi a sigla. Enquanto cursava medicina em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele chama-se Rei Doc. É muito inteligente, pessoa que eu tive oportunidade. Agora, Daniela Carrijo, eu também li algumas matérias, a gente está sempre lendo sobre essas coisas, que existe um tipo de autismo que até foi notabilizado num filme, acho que do Al Pacino, eu não me lembro quem foi, que ele tinha um foco matemático, por exemplo, se jogava Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, não foi isso? Foi. Foi o Dustin Hoffman. Fala-se muito que para decifrar códigos, para coisas assim muito complexas, né, existem pessoas autistas que vêm com aquele foco, o hiperfoco, né? E isso é mais comum ou menos comum? Como é que é isso? Neste caso específico que você está falando do filme, ele, além da TEA, ele tem as altas habilidades de superdotação. Não é tão comum, né, Marcelo? Não é tão comum. É questão de 10% dos autistas têm essa altas habilidades de superdotação. Sim. Né? Então, ele desenvolve esse hiperfoco, ele desenvolve essa inteligência genial voltada para matemática, outros para música, né? E tem autistas até que adquirem o ouvido absoluto. O que é ouvido? Notas musicais muito singelas, eles conseguem ouvir e captar. Que coisa interessante. Agora, nós estamos fazendo um programa para desmistificar um monte de coisa que precisa ser desmistificada. Marcelo Oliveira, então eu pergunto a você, o autista, as pessoas têm a impressão que o autista é violento, que ele pode ser violento ao ponto de machucar as pessoas. Isso é fato ou é mito? Isso é mito. A gente está tratando de uma pessoa que o eixo da dificuldade dela é a socialização. Então ele não gosta de contato visual, contato verbal e nem contato físico, nem para agredir. Toda vez que você ouvir que algum autista agrediu alguém, pode ser que alguém tentou conter ele inadequadamente e ele reagiu. Ou que ele tem uma comorbidade, né? A gente tem outras possibilidades. Autista aí com transtorno opositor desafiador, autista e algum outro diagnóstico que tem essa característica. Autismo clássico não tem agressão. E eu queria falar um pouquinho, me incomoda muito a questão dos estereótipos no autismo, essa questão da superdotação, porque altas habilidades a sociedade geralmente vê com muito bons olhos, né? Só que quem tem altas habilidades, invariavelmente, é muito bom em uma coisa e tem problemas seríssimos em outras áreas. Sim. Então, quem tem altas habilidades tem muitas dificuldades. A gente vê, eu li uma vez sobre o Einstein, você olha as notas dele em exatas maravilhosas, mas vai lá em humanas para você ver. Era um desastre. Então, né? Assim, altas habilidades não é a quinta maravilha do mundo também. Não é verdade. Dificuldade, É bom né? desmistificar isso. São seres humanos normais, como Sim. nós mesmos. Cada pessoa é única. Né? E a amplitude do espectro, a gente tem que pensar, tem o autista que tem atraso de desenvolvimento, e a gente tem o superdotado e tem o meio do caminho, tem o autista com cognitivo na média, e esse sofre muito com essa expectativa alta de superdotação que se cria. Não é justo. Né? Não é justo. Perfeito. A Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filia-se e aproveita as vantagens dos produtos e serviços bancários, com maior eficiência e menores custos. 32 160102, porque tem mais de 2.000 pontos espalhados, porque pertence ao complexo Cicobi.
Olha, eu quero indicar para vocês a Casa Cabral. O Dudu, que gosta muito de comer muito bem, Dudu, vai na Casa Cabral, não sei se você conhece. Não é conheço a melhor ainda. carne de Goiânia. Olha, tem um cardápio maravilhoso, você vai com a família e lá você gasta muito pouco para comer muito bem. Então a Casa Cabral fica ali na Jamel Cecílio, pertinho do Flamboyant. É um show, ar-condicionado, uma adega maravilhosa, tem ali muitas coisas que você pode comprar além de degustar o seu jantar e uma equipe show de bola. Um grande abraço a todos os amigos lá da Casa Cabral, um restaurante que eu recomendo. E nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Você vai fazer domingo agora? No Parque Areião, lá Não, no então isso você 7. pode falar, porque o programa vai quinta-feira agora, pô. Vai. É. Vamos lá, Zerval. Terceiro Não bloco. dá para hoje, né? É. Atenção. Estamos de volta com Opinião em Debate. Infelizmente, o último bloco não, né? Não, terceiro. Esse terceiro bloco, que bom. Nós temos vários assuntos aqui para poder falar sobre o Dia Internacional do Autismo. E eu quero lembrar você, telespectador, você quer começar uma carreira de sucesso? Para você faturar e poder pagar uma faculdade ou continuar nessa carreira, se tornar referência no mercado? Está a fim de ganhar mais? Então a melhor opção para você é o Senai de Goiás. Com os cursos profissionalizantes do Senai, você é preparado para qualquer desafio no mercado de trabalho, pois os conteúdos são completos e atualizados nas áreas mais procuradas da indústria. Está esperando o quê? Vem mudar de vida. Acesse o site senaigoias.com.br, faça seu cadastro e venha para o Senai. Bom, Marcelo Oliveira, uma das coisas que a pessoa tem como mito, e eu já ouvi pessoas falarem isso, e a gente não pode também crucificar pessoas que falam coisas que não são verdadeiras sobre o autismo, porque é uma questão de conhecimento. Então, quem não conhece uma coisa fala bobagem, né? Que fala, porque, por exemplo, o autista não tem sentimento, que ele não é amoroso, né? Isso eu aprendi ouvindo vocês e também conhecendo autista, isso é um grande mito, né? É um grande mito. O autista tem dificuldade de expressar os seus sentimentos. Né? Ele tem sentimento, mas essa dificuldade é uma tortura, inclusive, para ele. Só que quando a gente fala de dificuldade, as pessoas entendem como impossibilidade. Né? O autista com o tratamento adequado, com a estimulação, a socialização adequada, né? Na associação, por exemplo, a gente tem diversas terapias em grupo para estimular a socialização e o fortalecimento de vínculo. Então, isso tudo são dificuldades que ele consegue transpor facilmente. Tanto é que a gente tem inúmeros autistas aí casados, pai de família. Sim. E que tem ali uma interação conjugal normal, né? Dentro das condições que... Tem uma rigidez de comportamento, né? Tem um hiperfoco às vezes, tem uma dificuldade de lidar com situações inusitadas, eles têm apego à rotina. Mas eu acho que quando a gente fala de relacionamento, tem tantas outras dificuldades, tantos outros defeitos que a pessoa pode ter, que isso aí talvez até seja é fácil. Tem uma série de qualidades também, a maioria deles é organizada, a maioria deles é muito sincera, então tem muita coisa boa. Às vezes comete até sincerocídio, né? Sim, eles não têm filtro para falar o que eles pensam, né? Geralmente não tem, também é treinável. É treinável também. Agora, Daniela Carrijo, até uma curiosidade que me ocorreu, eu não perguntei quando vocês foram no rádio, pergunto para você agora. Você que é espírita, eu descobri isso, né, eu também sou, existe as pessoas vão nos centros espíritas, que eu acho que o espiritismo, o maior erro foi ter sido chamado de religião. Não é uma religião, é uma filosofia de vida, né? Mas há algum componente espiritual nisso? Você, como espírita, acha que há? Não. Fez uma pergunta muito complicada, é uma polêmica muito grande dentro do espiritismo, né? Porque se a gente for parar para analisar, tem algumas vertentes do espiritismo que acreditam que a pessoa vem como autista por algo que aconteceu no passado, então ela pede para vir nessas condições, né, para ter um aprendizado.
e outro lado do espiritismo que não concorda com essa vertente. Então fica a critério de cada espírita Fazer essa análise. fazer essa análise. E ainda me atrevo a acrescentar que há uma corrente do espiritismo que acha que o autista vem para poder dar uma lição para a própria família, não é? Que ele é um componente de mostrar para a família certos aspectos que o grupo espiritual está precisando, como ter um pouco mais de humildade, de esforço e tudo mais. Então, assim são os espíritas. Ser espírita não é fácil. Não. É melhor ser ateu, igual o Dudu, né? Que é ateu, graças a Deus, né, Dudu? Eu vivo bem. Você eu vivo vive bem. bem. Respeito todas as religiões, diga de passagem, as filosofias de vida, porque é um componente importante para a sociedade, sabe? E a tolerância religiosa é algo necessário para o mundo, né? A partir dessa história do respeito e convivendo com as diferenças, é que você vai entender uma gama de situações que começam naquele espaço da escola, se a escola de fato fosse uma escola inclusiva, ela absorvesse esse espaço, né, de integração, de sociabilidade, a gente conseguiria transpor tanta coisa, e aí a gente não pode cair na barreira, viu, Rosenwald, que nosso professorado não está preparado. Sim. Porque a ideia de você ser professor ou professora é de você se preparar para aquele ambiente. É óbvio que do serviço público e também do privado há uma diferença homérica de forma e de conteúdo, mas é necessário que essas pessoas que se empreendem para a educação, para a pedagogia, elas possam ter essa relação de retroalimentação, né? A educação não é uma coisa estanque num livro que você só ensina, pelo contrário, a convivência em sala de aula, a forma de se expressar, são 50 alunos, 45 alunos que nenhum ali é igual, né? A forma de aprendizado é diferente. Então acho que é interessante, quando eu volto no respeito, se a gente basear a nossa relação pelo respeito, as religiões, as diferenças, as cores, as sexualidades, acho que a gente consegue ter um mundo melhor. Não é à toa que eu estou lá no Direitos Humanos. Mas, Dudu, minhas filhas têm um autista na sala de aula, que para uma delas, você vê como ser humano é diferente, para uma delas ela acha o maior barato, ela pede para sentar perto dele, porque acha ele muito legal, ele é motivo de muita risada dela, talvez até pelo fato de ser muito peremptório daquilo que fala, ela chega, conta para mim as peripécias do relacionamento dela com o amiguinho autista. Mas a gente não pode dourar a pílula. É claro que, por exemplo, nós falamos do nível de suporte 1, 2, 3. Parece que o suporte 3 é aquele que o autista tem mais dificuldade, precisa de um suporte maior, às vezes ficar com uma pessoa perto o tempo todo. Né? Tanto que as companhias aéreas dão um desconto para o passagem de graça? Para acompanhante. Para acompanhante. É passagem de graça para o acompanhante. Não, né? 80% de desconto. 80% de desconto. Que devia ser para o autista também, né? Mas, bom, na Alemanha eles têm um desconto muito maior que um país. Mas é uma pauta que tem que estar no dia a dia da gente. né? Porque na Alemanha eles têm. Inclusive, eu fui num voo na Alemanha, metade do avião era de um grupo de autistas que ia fazer uma visita a Roma. Mas é claro que a escola tem uma dificuldade para isso. Nós não podemos dourar a pílula e dizer, não, isso não é difícil, porque se o autista ele tem assim, muita dificuldade e tem um gatilho que faz com que ele grite mais ou ele fique mais irritado, isso pode ser um fator de desestabilização da sala de aula. Como é que faz, Dudu? A escola ser obrigada, às vezes, assim, falar, os pais, os outros pais, as crianças são menos preconceituosas do que os próprios pais, né? Eu acho. Como é que faz? Ainda assim a escola é obrigada, não? É diálogo, é estudo de caso, é aproximação. Cada escola tem que ter uma estratégia pedagógica em torno do que é diferente. Não é só para a questão autista, mas para a questão autista ainda mais. Ela vai ter que ter uma referência maior, ela vai ter que se ambientar de uma forma... O nosso maior problema da educação brasileira é querer tratar todos como iguais. Não somos. Não somos. Iguais é na oportunidade de estar na escola. Aí nós somos iguais. Mas na forma de aprendizado, ou mesmo nas suas diferenças, seja por conta da questão do transtorno, do espectro, é necessário que a gente compreenda isso. Hoje, aqui em Goiânia, existe um grupo já pensando, existem outras estratégias a gente tem uma ação feita também pela Secretaria, que é com grupos de pais e estudantes, formando professores para a questão autista, então, e também saúde mental. Então, há um caminho convergente nesse sentido, porque você tem hoje parceiros para essa estratégia. Então, é necessário que dias como esse só corroboram com essa roda
que vai, é preciso pensar melhor, é preciso pensar estratégia, não tem outro jeito. Daniela Carrijo, uma pessoa, até minha amiga, eu tenho tantas pessoas que tem hora que o nome me escapa, assim, depois, aqui quando está no ar ao vivo, às vezes eu esqueço, depois eu lembro. Mas que foi no programa de rádio falando que a menina dela, autista, passou por 10 escolas, né? Então há uma dificuldade, sim, não é? Existe sim uma dificuldade. E eu até quero pontuar, assim, meus filhos estão em escola particular e a escola teve a iniciativa de fazer uma preparação dos professores. Então agora no próximo sábado vão estar uma equipe multiprofissional dentro da escola dando esse treinamento. Eu como terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, musicoterapeuta e uma psicóloga. Nós vamos dar um treinamento para os professores em como lidar com essas crianças autistas. Quando elas tiverem uma crise, o que esse professor pode fazer? O que o coleguinha em sala pode fazer? Né? Ter um ambiente mais adequado, um ambiente mais calmo para que essa criança se regule. Perfeitamente. Rosenval, eu posso fazer um rascunho rápido? No próximo bloco, tá. Eu faço assim imediatamente. A única hora, tudo no mundo tem treinamento, tem profissionais adequados, você ameniza, você consegue. A única coisa que não inventaram ainda, a despeito de vários cientistas terem debruçado sobre o problema, é ensinar os políticos brasileiros a não roubarem. Não conseguem fazer isso. É um negócio complicadíssimo que a ciência ainda não chegou a essa qualificação que todos nós esperamos. Não generalize. Não generalize. Então tá. Assim, 1% deles não fazem isso, viu? O Dudu fica bravo comigo, mas tá bom, Dudu, é porque é o espírito do jornalista aqui. Mas nós voltamos já já. Nós estamos falando sobre o Dia Internacional do Autismo, infelizmente no último bloco, Ana Porto, quantos minutos nós temos? 10 minutos. Perfeitamente. Você está ótima, Ana. Ana está, olha. O nosso querido câmera, por favor, quem é esse rapaz simpático que está aqui no bastidor? É Tiago Xistos, nosso da comunicação da Secretaria de Direitos Humanos. Olha, vamos mostrar. Para quem não gosta de aparecer. Olha lá, olha lá. Já era. Muito simpático, olha aí. Ele é uma pessoa de uma simpatia, de um sorriso generoso. Então a gente mostra, né? Da comunicação, é publicitário. Publicitário, que bom. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, tá? Isso abrilhanta o programa nos bastidores aqui. Mas eu vou aproveitar esses 10 minutos para dizer o seguinte, Eduardo de Oliveira Silva, o que nós não falamos, você até falei que dava a palavra a você, no programa de hoje, que você acha importante dizer sobre esse tema? Tá, uma pincelada rápida sobre a questão da educação. Envolve muita coisa, muito complexo, todo mundo está errado, né? Eu sou pai de autista e eu convivo com os mais de 170 autistas atendidos no NAIA, com essas mais de 170 famílias, e eu acho que em alguns casos as famílias não têm condição de oferecer o tratamento para o filho e esse filho cai dentro da escola sem o tratamento adequado e os professores, eles estão lá para, né, cuidar de questões pedagógicas, de questões de socialização e tantas outras que a escola cuida, mas a saúde teria que ser cuidada fora. Então, para ser justo com a educação, cai uma carga dentro das escolas que muitas vezes não é delas. Agora, partindo para o lado da educação, o que falta é investimento. Quando todo mundo foca só no professor de apoio, ou quando todo mundo foca só no professor regente, está errado. Do porteiro para dentro, todo mundo tem que saber lidar com pessoas com deficiência. Uhum. Eu acho que, né, a gente tem grandes avanços aí na Secretaria de Educação Municipal, a gente tem muitas leis, né, inclusive que a Sabrina fez para contemplar a educação dos autistas, mas eu sou pessimista, eu acho que essa situação vai chegar num nível aceitável daqui a 20 ou 30 anos. Então estamos caminhando, porque antes nem caminhar nós estávamos. Sim. Na jornada nós não saíamos do lugar, então era mais difícil. Você falou que queria fazer uma observação, que vai fazer uma caminhada, é isso? A gente vai fazer uma caminhada no domingo agora, dia 7 de abril, a partir das 9 da manhã, no Parque Areião. O Parque Areião fica no setor Pedro, ali pertinho do Hugo. A sede da nossa associação, a sede do NAIA, fica dentro do Parque Areião, na Vila Ambiental.
A gente vai ter show com a banda Os Lanternas, né? Um show com os autistas, emissão de carteira do autista na hora, emissão de crachá do autista. A gente vai ter uns 20 cosplayers de super-heróis que a molecada adora, que vão estar interagindo com os autistas lá. E a gente vai ter a tradicional venda de produtos, que na associação a gente tem camiseta, chaveiro e materiais informativos sobre o autismo. Somos distribuidores oficiais da revista Autismo, né? Uma revista trimestral que traz sempre conteúdo muito rico sobre autismo. E a gente vai estar lá chamando a atenção da sociedade para a conscientização da causa do autismo. Dudu, você falou de uma identificação colar. Não, era importante, é uma ação de política pública que é individual, mas que dá uma notoriedade muito grande. As pessoas autistas elas andam com um cordão de girassol que identifica a sua causa e o seu espectro. Então, se você vir alguém com um cordão, com um crachá de identificação, entenda que essa pessoa tem acesso prioritário de atendimento. Então, todas as questões que são ligadas à deficiência também correspondem à questão autista. Então, essa pessoa tem os mesmos direitos. Então, a gente precisa entender que essa identificação garante isso, porque o autismo ele não vai estar, não é uma síndrome. Cordão de girassol simboliza deficiências invisíveis. O autismo está entre as deficiências invisíveis. Tá, poderia ter trazido um se nós tivéssemos lembrado. Pois né? é. Quer dizer, como que ele é mesmo? Qualquer cordão que você tenha com girassol. Com girassol. Deficiências Muito invisíveis. E o quebra-cabeça é um símbolo mundialmente reconhecido como símbolo do autismo. Geralmente Então, colocam os dois, né? O girassol autista pode usar tanto um quanto o outro, e na associação nós temos cordão, que cada face tem um dos símbolos, quebra-cabeça e girassol. Que coisa interessante. Bom, Daniela Carrijo, você que é uma terapeuta ocupacional pós-graduada em arte-terapia. Rapidinho, o que é a arte-terapia? A arte-terapia é uma terapia através da arte. Então, a gente trabalha com o fazer humano, né, com a praxis, e dando para esse autista, para pessoas que estão fazendo essa terapia, a oportunidade de trabalhar sua criatividade, de lidar com as suas frustrações, com as suas limitações. Na questão do autista, trabalhar as texturas, porque nós trabalhamos também com modelagem, com pintura, e tem crianças que não aceitam ficar com a mão suja, não aceitam pegar no barro, numa areia. Então, todas essas questões sensoriais são trabalhadas também dentro da arte-terapia, e nas atividades de grupo, trabalhar a socialização e, acima de tudo, a autonomia. Uma das minhas filhas, uma das gêmeas, que a gente teve um certo grau de dificuldade com ela, maior do que a normalidade, maior do que outras crianças, vamos dizer assim, porque o que é normal é muito discutível, né, em todos os aspectos. Eu acho que foi muito feliz tirar essa expressão, porque ela leva a conclusões errôneas. Mas uma coisa que ajudou muito no tipo de terapia que indicaram para ela foi animais. Porque ela, com animais, o mundo dela fica, uau, eu estou aqui. A comunicação com o animal ela é instintiva, ela não é verbal. É por instinto, né? O autista também. O autista se dá muito bem com animais? Alguns sim, outros não. Como seres humanos. Tem projeto, inclusive, aqui no estado de cães do Cura, né? Que ajudam nessa trajetória para alguns. O Cura é um projeto maravilhoso, que ele tem o projeto Cão Guia. E os cachorros que não são aprovados para serem cão-guia de cego, que é um teste muito rigoroso, eles são doados para famílias que têm pessoas com deficiência, dentre elas algumas autistas. Eu sou apaixonado no pessoal do Cura lá, pessoal do Cura que é conectado com o IFG de Urutaí, se eu não me engano. Urutaí. Aqui o pessoal aqui dos bastidores diz que os pais do Dudu pensavam que ele ia ir para a área da arte-terapia, porque ele fazia tanta arte quando era pequeno. Não, eu fiz. Eu só fiz a arte, a terapia eu deixei de lado. Mas a arte de fazer nada. Nunca vi. Não, isso é fato. Apanhei bastante. Apanhou bastante. Mas era tudo merecido, não foi? Hoje não pode mais, mas assim. Dudu, Mas é porque eu era muito peralta. Mas você não apoiou o suficiente, não? Claro que não. Não, mas eu não recomendo. Pais não batam nos seus filhos. Acho que é legal que a gente converse com os filhos. Isso. Mas assim, eu me lembro até hoje de cada palmada, porque eu mereci. Eu tô falando que eu mereci, parece síndrome de Estocolmo, mas não é não. É porque eu fui muito levado mesmo. Eu fazia muita arte, literalmente. Nós que fomos criados no tempo
da chinelada, da chinela baiana fajuta, que aquela dói mais do que a normal. Ah, Dona Irene pegava, era vara de amora. De amora. Meu pai tinha uma psicologia do cinto. Nós achamos que eu nunca tive uma surra que não fosse merecida. Então a gente achava isso. Agora, é claro que a gente tem que saber, que você que é espírita, eu também, que novos espíritos encarnados não precisa mais, é outro mundo, porque o mundo evolui em todos os aspectos. Esse é um deles que dá para a gente fazer. Hoje tem técnicas que a gente e aí, usa para não conversa, precisar. diálogo. Não o diálogo precisa. resolve 90% das coisas. Com certeza. Os 10%. Vê aí que vai. Improvisa. Ou às vezes não, porque o resto dos 10 não resolve, então segue em frente. Não, mas por que a gente tem essa preocupação assim, muito peremptória, efetiva, de falar que a violência não leva a nada? Porque não leva mesmo. Agora, é claro que porque regra geral você tem que dar as boas instruções, não é? Agora, nós também que somos adultos sabemos que tem criança, se não levar pelo menos uma chinelada da mãe uma vez, às vezes não resolve. Isso não pode ser regra, é uma exceção, e uma exceção que pode ser abolida, não é? Então, acho que um bom assunto, Ana, é falar sobre isso. Quer dizer, se ainda o poder a palmatória não. Eu fui do tempo da palmatória. Eu aprendi a tabuada na base de ficar pensando, ai meu Deus, se eu errar... Mas olha que maravilha, a gente avançou a tal ponto de conseguir identificar diferenças nessa população e aí tentar inseri-las no meio do convívio social. Sim. No passado recente, deficientes eram colocados alijados do processo social. Hoje não, hoje a gente quer incluir essas pessoas, aproveitando o que elas podem produzir, ou inserir, até a gente aprende o tempo inteiro. O Marcelo tem uma história aqui com a banda Os Lanternas, que é maravilhosa. Tem hoje um show no Bolshoi, que a galera vai ver que está gravado, mas que não acontece só hoje, vai acontecer e tem públicos e mais públicos que adoram ver isso acontecendo. É maravilhoso. Porque como o programa é gravado, nós gravamos às terças-feiras, hoje, no dia da gravação desse programa, onde nós estamos gravando aqui agora, tem um show no Bolshoi com 3 bandas de rock, parece que são 5 ou 3. Nós temos uma banda de autistas que são os Lanternas, tem 9 integrantes, mas hoje no Bolshoi mais de 25 autistas vão cantar pop rock. Vão cantar pop rock. Então foi, né, quando o programa foi pro ar, foi nessa terça-feira passada, e muito bacana isso, porque o Bolshoi é uma casa muito legal. Eu falo que tem 2 casas de rock aqui que eu recomendo, conheço e preconizo que você vá, que é o Kingdom Pub. O Kingdom Pub também tem essa pegada de se inserir na sociedade, e o Bolshoi, que é o eterno Bolshoi, que é o pioneiro, na verdade. Mas uma dica boa para a galera que quer ver o que está rolando com essa pauta autista é seguir o Instagram do Naya, que é outras atividades, eles vão pegar por lá. Me dá o seu Instagram, vamos lá. Instagram Naya Autismo, vai ver todo o trabalho. Inclusive no nosso Instagram, Rosenbaum, a gente escolheu não mostrar tristeza, só felicidade. Olha, vou lá. Até que enfim alguém pensa nisso, porque eu atuo também na Jovem Pan, num programa que é o Show da Manhã, que a pegada é só essa. Na Bandeirantes, não, porque a gente tem um programa plural, que é uma pegada mais jornalística e tal. Que fala da cidade, né? Fala da cidade e tudo mais, e nem sempre a cidade tem coisas boas. Rosenbaum, você me permite puxar um assunto, só para não deixar escapar? Rapidinho, quantos minutos tem? 3 minutos, pode nível falar. de suporte, Daniela, fala para nós sobre níveis de suporte. Nível de suporte, os autistas são divididos em 3 níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. Tá. Nível de suporte 1, as pessoas conseguem trabalhar, conseguem ter a sua vida cotidiana, né, ser funcionais na sua vida cotidiana. Trabalho, higiene pessoal, o seu ir e vir, conseguem se comunicar. Nível de suporte 2, eles precisam de um suporte maior, um gerenciamento maior, seja no trabalho, seja no transporte, na funcionalidade do seu dia a dia. E o nível de suporte 3 são as pessoas que precisam de um suporte muito maior, que no seu dia a dia, na sua funcionalidade de higiene pessoal, precisam de auxílio para o ir e vir, às vezes até na comunicação, onde a gente tem autistas verbais e não verbais, independente do suporte. Olha, é bem simples de entender, né? É um suporte, às vezes, mais leve, mais sutil, um suporte que precisa mediano, e o nível 3, que é um suporte que o autista... E outra coisa que eu aprendi também com vocês, que a pessoa pode sair do nível 3 para o 2
e pode sair do 2 para o 1. A grande jogada que o poder público tem que acreditar é que se você investir no tratamento do autista, ele sendo tratado adequadamente, ele vai evoluir um nível. E você pegar um autista nível de suporte 2 ou um autista nível de suporte 1 e capacitar ele para ser independente, você está pegando uma pessoa que ia ser dependente do Estado para o resto da vida, ia gerar despesa, vai ter BPC, vai ter tratamento, e você pega essa pessoa e capacita ela, ela vai gerar renda para o resto da vida. Para ela e para a própria sociedade. Para a sociedade. Aí vai poder pagar imposto até morrer, e depois que morrer também, entendeu? E se o sujeito puder, ele vai lá e desenterra a gente para você pagar mais imposto. E a Porque o falta Estado- de tratamento pode ocorrer a regressão. Com certeza. O nível de suporte 1 pode chegar a um 3. Olha, muito obrigado pelas honrosas presenças do Marcelo Oliveira. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer conhecê-lo. Eu que Muito obrigado, agradeço. Daniela Carrijo, pelo seu trabalho. O Dudu, Tamo foi junto. muito bom revê-lo, Dudu. Eu pensei até que você Gordinho, tinha mais morrido com feliz alguma e... coisa. Não, para de palco. Você sabe que você ligou é na mesma hora. Para. Tá vendo? Eu gosto de você, Dudu, porque você é muito sincero. É um grande amigo que eu tenho. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.